Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Embaixador, Senhoras e Srs. Deputados. Esta problemática da contaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira, decorrentes da presença das forças militares norte-americanas na base das Lajes, é neste momento uma questão central no relacionamento entre os dois Estados. Consideramos isso e o próprio Governo Regional também o considera. E é pelos efeitos que tem na vida das pessoas e pelas repercussões no ambiente e na saúde pública. Estamos, sem dúvida alguma, perante o maior desastre ambiental dos Açores e, porventura, também do país, com consequências gravíssimas na saúde humana, na qualidade de vida, na economia e, sem esquecer, também, dentro da economia, de forma particular, no turismo. Este assunto arrasta-se desde 2005, na altura, Primeiro-Ministro José Sócrates. Desde essa data, que num estudo realizado pelos norte-americanos foram identificados vários locais, 41, mas depois mais concretamente 34, contaminados com hidrocarbonetos e metais pesados. O Governo Regional negligenciou esta questão, diria mesmo que a escondeu durante vários anos. Preferiu ignorá-lo por conveniência política partidária e anos de eleições sucessivos, escondeu da agenda política e só em 2012, já no governo do PSD-CDS, é que tornou este problema com uma dimensão nacional. A partir dessa data, com o apoio do LNEC, o processo de descontaminação teve desenvolvimentos, e eu estou a abreviar naturalmente toda esta problemática que tem mais de uma década, teve desenvolvimentos não só ao nível do levantamento e da identificação dos principais aspectos a ter em conta na reabilitação ambiental das 34 áreas afetadas com a desativação de alguns equipamentos. Isto é o objeto, isto que eu acabei de ler, é exatamente o objeto do trabalho entregue ao LNEC. Mas depois das primeiras intervenções de remoção de alguns equipamentos e progressos, a partir de 2012, têm sido insignificantes os avanços nos últimos anos. Nós próprios podemos constatar, na visita que esta Comissão fez aos Açores, e estivemos com um técnico da empresa contratada pelos norte-americanos, que nos acompanhou aos dois locais que estão a monitorizar, o Main Gate e o South Tank Park, Farm, que só sobre estes locais é que estão a trabalhar e a monitorizar. Não há um plano de ação de médio e longo prazo e a empresa limita-se, mediante um contrato anual, como o próprio técnico nos referiu, a monitorizar os níveis de contaminação sem aplicar qualquer medida de reabilitação ambiental. Foram as informações que nos foram transmitidas pelo técnico da empresa, contratada pelos norte-americanos. Tudo isto, Sr. Ministro, temos que reconhecer que é surreal no século XXI. Esconder um problema desta dimensão e não fazer nada para o resolver neste momento e resolvê-lo com R grande, portanto, acabar com este problema, não só mitigar, mas também reabilitar estes locais, é, no mínimo, criminoso. Os açorianos requerem uma ação imediata, não se pode esperar mais tempo. Se os americanos não correspondem, tem que ser o governo português a fazê-lo, a substituir-se ao governo americano e depois, mediante os mecanismos que estiver ao seu alcance, ressarcir-se destas despesas e desse investimento que vai ter que fazer. Os deputados dos Açores eleitos pelo PSD neste Parlamento têm reiteradamente suscitado esta questão desde o início do nosso mandato. Mas, felizmente, já não estamos sozinhos neste processo, nem nesta luta, porque esta Comissão visitou os Açores e esta Comissão também aprovou, por unanimidade, uma resolução em janeiro de 2017, exatamente recomendando ao Governo que desenvolva todos os esforços junto do Governo dos Estados Unidos com vista a garantir a cessação dos focos, estou a ler o texto da resolução, a cessação dos focos de poluição e a descontaminação dos solos e dos aquíferos por derrames de hidrocarbonetos resultantes da presença militar norte-americana na base das Lajes. A última reunião da Comissão Bilateral Permanente, em maio passado, foi, como sabe, Sr. Ministro, absolutamente insatisfatória. Nós considerámos-la insatisfatória e o Presidente do Governo Regional, em declarações à comunicação social, quando terminou a reunião, reconheceu e pediu intensamente a intervenção do Governo Nacional. Disse mesmo, e eu vou citar, é necessário desde logo a intervenção do próprio Governo da República, que é quem tem responsabilidade e competência para, face ao Governo dos Estados Unidos, dar conta de que a forma como está a ser abordado o assunto não nos satisfaz. Necessitamos, continua o Presidente, que seja adotado um procedimento mais rápido. Tive a oportunidade de propor que fosse estabelecido um calendário concreto, com datas limites,
para que pudesse ser desenvolvido um trabalho com toda a transparência, permitisse conhecer aquilo que está a ser feito. Infelizmente, não houve aceitação expressa dessa proposta. Pois, Sr. Ministro, a poucos dias da próxima reunião da Comissão Bilateral, já na próxima semana, exige que se encontrem soluções rápidas, soluções para este problema e que se deixe de apresentar desculpas. O Governo tem que ser muito firme, mas muito firme mesmo, sob pena de ter de assumir a resolução deste passivo ambiental. Porque nós não vamos largar esta questão e este problema e vamos até onde for necessário. Muito mais haveria para dizer sobre isso. O Sr. Ministro também fez, na sua intervenção inicial, um certo historial desta questão e, portanto, isto é uma história longa e com muito que se lhe diga. Mas, para irmos diretos às questões, porque também o tempo já foi ultrapassado, e porque o Sr. Ministro disse que o plano de descontaminação e reabilitação tem prosseguido, o que eu lhe pergunto é como é que compatibiliza essas afirmações com as afirmações do Presidente do Governo de que não há nenhum plano, com aquilo que nos foi dito que não há nenhum plano e, portanto, como é que plano é esse que o Sr. Ministro diz existir. Segunda questão, o Governo vai exigir que haja de facto um plano de ações, no caso de ele não existir, e que mecanismos pretende acionar caso os norte-americanos, mais uma vez, na próxima reunião da Comissão Bilateral, tenham uma atitude passiva, de desculpas, de fazer que anda, mas não anda. Segundo, e por último, se isto não resultar, se o Governo português vai ou não vai, porque nós queremos saber, e os açorianos querem saber, se vai ou não vai assumir todas as responsabilidades pelo crime ambiental cometido na Ilha Terceira pelos norte-americanos, mas que perante os Açores, quem responde é o Governo português e, nos termos da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, deve assumir essa responsabilidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar.